que bom estarmos juntos em mais um Visita na Record. No programa de hoje vamos falar de um dos perigos do tempo muito seco, as queimadas em áreas urbanas e rurais. Promotores do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente falam sobre o trabalho de prevenção e combate aos incêndios comuns nessa época do ano. Também tem saúde mental das mães. São cada vez mais frequentes os casos de mulheres que enfrentam a depressão no período entre a gravidez e o pós-parto. Uma especialista fala sobre os cuidados com as mulheres e homens nesse período. E se você tem um idoso em casa, veja dicas para deixar o ambiente mais seguro e evitar quedas e acidentes. Fique com a gente, o Visita na Record já começou. Neste período de tempo muito seco, aumenta o risco de queimadas em áreas urbanas e rurais, um problema que afeta a saúde da população, prejudica o meio ambiente e ainda sobrecarrega os serviços de emergência e de saúde. Para enfrentar essa realidade, autoridades e órgãos ambientais unem forças em uma operação integrada de prevenção e combate aos incêndios, muito comuns nessa época do ano. Para a gente falar sobre esse assunto, eu recebo a promotora Cláudia Habib e o promotor Guilherme Chaves Nascimento, que fazem parte do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente, o GAEMA. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Visita na Record. Nós que agradecemos. Bom, vamos começar falando um pouquinho daquilo que a gente viveu no ano passado, né? Muitas áreas aqui da nossa região foram devastadas pelas queimadas. Recentemente eu estive lá no Ministério Público durante uma reunião que o Ministério Público organizou com outras autoridades, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, representantes de prefeituras, defesas civis. A intenção é exatamente unir essas forças para evitar o que aconteceu, doutora? Sim, nós tivemos uma situação muito crítica o ano passado. Nós já prevíamos uma estiagem muito rigorosa em 2024, porque não choveu. No período das águas, nós não tivemos chuvas. E acompanhamos toda a estiagem de 2024, junto com o Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, desde janeiro. E vínhamos com uma pronta resposta razoável até os dias 22, 23 e 24 de agosto. Quando com ventos de mais de 70 quilômetros, temperatura altíssima, umidade baixíssima, nós tivemos aquele verdadeiro desastre. Reforçando sempre que o fogo não se inicia sozinho. Então, naqueles 3 dias, várias pessoas, por diversas razões, atearam fogo simultaneamente em todo o estado, especialmente na nossa região, culminando com aquela situação tão perigosa. Doutor, e o resultado disso, eu me lembro ali na reunião que foram apresentados alguns números pelo Corpo de Bombeiros, aproximadamente 1.200.000 hectares, se eu não estou enganado, de área queimada aqui no estado e 500.000 hectares só aqui na nossa região. Um alerta aí para o estado todo e para o país. Sem dúvida nenhuma. Anualmente, a gente busca avaliar as medidas que precisam ser feitas, aquelas que foram de resultados de sucesso no ano anterior e aquilo que precisa ser aprimorado para esse ano. A nossa região, ela conta com características especiais. Além da questão climática, nós temos uma região agrícola com muita plantação de cana, e isso é um desafio a mais, Mas precisamos contar com o poder público e com a população para que a gente possa passar por esse período de uma forma mais segura. E isso significa que a população precisa também contribuir, não colocar fogo em lixo e outras práticas que a gente vê que são práticas realmente criminosas. Doutor Guilherme falou agora sobre essa situação, fogo em lixo, e reforçou aquilo, o fogo não começa sozinho, E aí, além do lixo, pode acontecer aí próximo das rodovias, em situações diversas. Sim, 99,9% dos focos de incêndio são causados pelo homem. Alguns de maneira acidental, a pessoa não tinha intenção de causar o fogo descontrolado, mas uma queima de lixo, por exemplo, uma limpeza de terreno no mês de agosto, com ventos fortíssimos, em torno de 70 km por hora, com facilidade causam um fogo descontrolado. Nós temos exemplos de fagulhas que voam a 800 metros nessa época do ano com a maior facilidade. Um trabalho que é feito de prevenção nas margens de rodovias, junto com o DR, com os municípios, com as concessionárias,
para que haja uma limpeza das faixas de domínio de cerca a cerca, aumentando essa proteção. Na nossa região, isso já está sendo feito nas rodovias do DR, de responsabilidade do DR. Isso vai ser muito importante para fins de prevenção. Mas a gente volta a dizer, nós estamos numa região muito quente. Aqui nós não temos ventos, é uma região plana, o ar não circula. Ribeirão foi considerado em 2023 a cidade mais quente do ano em alguns dias. Então, é a mais propensa do estado a focos de incêndios. Então, fundamental que a população não coloque fogo, seja limpando o terreno, queimando lixo e também de forma propositada. Doutor, a gente está vivendo esse período mais preocupante, né, que é o período vermelho, eu não me lembro exatamente a classificação, o senhor vai me dizer, e a gente está percebendo que aqui na nossa região, nos últimos dias, a umidade do ar está cada vez mais baixa, a gente está ali com 40%, 42% de umidade do ar, e aí só vai aumentando a preocupação. Esse é um período crítico, porque as condições climáticas, elas já nos colocam em alerta. Acho que é importante esclarecer que o GAEMA é uma promotoria de atuação regional. Ele atua em 29 municípios que compõem a Bacia do Pardo, de forma coordenada com os colegas das promotorias locais. E, como colocou a Cláudia, nessa temática do incêndio, junto com as promotorias locais, nós fazemos atuação com as rodovias, DR concessionárias, com as unidades de conservação e os gestores dessas unidades, com o setor produtivo, com os municípios que também têm responsabilidade, precisam constituir suas defesas civis, brigadas, monitorar os pontos de descarte viciados de resíduos, né? Mas todo esse trabalho de articulação do poder público e das promotorias e até mesmo da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que com a Polícia Militar, Ambiental e Territorial vai robustecer o patrulhamento na zona rural este ano. Mas todo esse trabalho não é suficiente sem o apoio da população. Neste período, que como o senhor colocou, é um período crítico porque a umidade do ar abaixa, a vegetação ela seca e toda essa vegetação seca é material combustível para o incêndio. Então, com umidade baixa, vegetação seca, ventos, como colocou a Cláudia, de 70 km por hora, qualquer pequeno incêndio pode se transformar num grande desastre. Incêndio não tem causa natural, espontânea, é sempre uma ação humana. Então, precisamos da população cooperando também, fazendo a sua parte, poder público fazendo a sua parte, população fazendo a sua parte, tanto não evitando práticas danosas e criminosas, né, como também denunciando. Se você percebe que tem alguém que está colocando incêndio, que está colocando fogo, é importante que você, se possível, hoje todo mundo tem celular, documente, anote placa, passe para a polícia, passe para o Ministério Público para que a gente possa investigar e responsabilizar. Esse ano nós estamos reforçando junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo a necessidade desse policiamento e, inclusive, especialmente também na zona rural, que são áreas extensas, né, da nossa região, que sofreram muito ano passado. Então, o Estado quer estar mais presente e precisa também da população que está na zona rural, que está lá presente, se presenciar esse tipo de prática criminosa, denuncie para que a gente possa apurar e adotar as providências. Doutora, como o doutor Guilherme disse, é uma prática criminosa, tem penalidade, então. Exato, é uma conduta que pode ter 3 consequências. Administrativa, que é uma multa que vai de acordo com a extensão daquele dano. Em regra, a gente está falando de um desastre, que vai muito além de um dano ao meio ambiente. Nós estamos tratando da saúde pública, aumento de doenças respiratórias, nosso alimento destruído, plantações são destruídas, economia, vidas colocadas em risco. Então, em regra, a multa administrativa é alta, porque ela é proporcional ao dano. Civilmente, a outra reparação, reparar aquele dano causado e, muitas vezes, essa conduta configura crime. Crime é penado com reclusão. Nós tivemos no estado de São Paulo várias pessoas condenadas. O estado de São Paulo é um dos poucos estados do país em que as pessoas que causaram aqueles desastres o ano passado continuam presas. Há algumas pessoas condenadas a 8 anos de prisão. Então, muitas vezes essa conduta configura crime e no GAEMA, todos os casos que chegam de início de foco de incêndio, inclusive por queima de lixo, limpeza de terreno, nós estamos instaurando inquérito policial e enviando também para a Polícia Civil, a fim de que seja instaurado o inquérito policial para a devida responsabilização. Bom, queria agradecer bastante a presença de vocês aqui no Visita na Record.
estamos juntos aí para que as pessoas, de maneira alguma, possam provocar qualquer tipo de incêndio. Tem o apoio também lá do homem do campo, o pessoal que está na área rural, né? Então é importante isso, que todos estejam juntos e unidos para que a gente evite situações piores, né? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Nós que agradecemos a disposição e contamos muito com a população, que pode denunciar, inclusive, anonimamente. E aproveitamos para cumprimentar pelo trabalho, porque esse apoio jornalístico de comunicação à população é essencial. Obrigado. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no Visita na Record. A saúde mental das mães está em estado de alerta. São cada vez mais frequentes os casos de mulheres que enfrentam depressão no período entre a gravidez e o pós-parto. Segundo especialistas, muitos desses casos poderiam ser evitados com apoio adequado desde a gestação. Hoje a gente vai conversar com a psicóloga perinatal, a Paula Roberta Garcia, que alerta para a importância de desmistificar a maternidade, combater preconceitos e ampliar o cuidado com as mães e pais nesse momento tão sensível. Paula, seja bem-vinda ao Visita na Record. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Paula, me diga uma coisa, quando a gente fala aí em maternidade, né, as pessoas elas logo pensam em algo bonito, não deixa de ser, obviamente, Sim. Algo belo, algo instintivo, mas por que é tão difícil, né, falar e relacionar a maternidade com algum tipo de sofrimento? A gente tem na nossa sociedade, né, uma romantização da maternidade, né? A gente espera que essa mulher que está aí numa gestação biológica, né, uma mulher que está numa construção do seu papel materno, ela esteja encontrando a sua plenitude, né, algo extremamente o ápice, assim. Então, isso traz uma contrariedade quando a gente encontra mulheres que, através da construção da sua maternidade, né, da sua parentalidade, entra com adoecimentos ou então com falas, né, que acaba descaracterizando essa expectativa de viés inconsciente que a nossa sociedade culturalmente colocou pra gente, né, que é a maternidade, inclusive, a cor-de-rosa, né? Ela, na verdade, ela tem todas as cores, né? Não que só tipo rosa. de falas, normalmente, as pessoas acabam dizendo, Paulo? Como você precisa estar feliz, Tá. né? Como assim, você está cansada ou triste ou está frustrada, você deveria estar feliz. Você tem o seu filho, né? A sua criança está com saúde. Então, traz comparativos nesse lugar que necessariamente ela deveria estar feliz. Ou seja, nesse momento a mulher não teria direito nenhum de errar ou de aparentar aí qualquer outro tipo de situação. Agora, Paulo, como é que a depressão se manifesta, né, nas mulheres nesse período? No período que antecede o parto, ali no período da gestação, no período pós-parto, tem sinais? Sim. Quando a gente olha, né, alguns períodos da nossa vida, assim, de desenvolvimento da nossa vida, a gente já fala que a gente tem alguns janelas críticas, né? Então, a maternidade, né, ela é uma dessas janelas críticas de aumento de probabilidade de adoecimentos psíquicos. Aliados a essas janelas críticas, a gente vai ter alguns fatores de risco, né, que a gente já pode está ali mapeando nesse pré-natal ou em algum caso de um médico que já acompanha essa mulher já antes, né, dessa gestação, que já tem ali em anamnese histórico. Então, por exemplo, mulheres que as mães apresentaram depressão, ansiedade, algum quadro de adoecimento psíquico, né? Gestações na adolescência também já é um fator de risco. Ou algum outro momento que essa mulher esteja passando ali que causa insegurança para ela, né? Então, uma mudança de emprego, ou uma perda de emprego, alguma instabilidade ali também já é um fator de risco. Paulo, como é que os companheiros, né, os homens ali, eles podem ajudar nesse momento, né? Qual que é o papel deles na construção desse cuidado? Gestação não se faz sozinha, né? Gestação não se faz sozinho, é total, né, Pasquim? Esse homem, ele
o que a gente tem também de um viés da cultura e que isso potencializa nessa romantização, que toda a responsabilidade do cuidado com essa criança vem do feminino, vem da mulher, né? Então, acho que um primeiro passo é esse homem compreender que a responsabilidade do cuidado é dele também. Né? É uma corresponsabilidade. Então, entrar ali nesse papel e entender o que é todo a gama desse cuidado dessa criança de necessidade. Então, cuidados de higiene, cuidados com a moradia, cuidados com vacina, com rotina médica, entender o que são as transformações dessa rotina de cuidado através, né, a partir da chegada dessa criança. É ter esse papel mesmo ali de ativo. Participação, esse papel ativo. Agora, a gente sabe que as mulheres aí com essa mudança na sociedade, elas estão trabalhando, né? E como é que as empresas poderiam lidar com situações assim, com a saúde mental durante a gestação das funcionárias, né? Porque acho que isso também afeta muito ali no momento do trabalho. A gente tem pesquisas, né, que mostram que principalmente no retorno da licença maternidade, essas mulheres têm uma evasão enorme do mercado de trabalho. No pós, não quer deixar ali a criança. No pós. Então, assim, o que são alguns vieses, né, que as empresas precisam olhar? Primeiro, que quando a gente está olhando para a saúde mental materna, a gente está trazendo ali à tona a pauta de equidade de gênero, por exemplo, né? Então, começar a olhar essas não diferenciações no trato, né? Então, por exemplo, no processo seletivo, né? Como que eu vou conduzir esse processo seletivo, tomar cuidado com questões de perguntas de se fazer que estão relacionadas à responsabilidade de parentalidade, como a gente estava falando aqui do papel dos homens. O cuidado da saúde mental, ela faz parte, né, de todos os profissionais ali daquela organização. Hoje em dia, a gente até tem aí um suporte da NR1, que está vindo aí, incluindo a avaliação de riscos psicossociais, né? Assédio, burnout, que isso entra ali também dentro do viés da saúde mental materna, né? Então, quando essa mulher volta para esse trabalho, né? Como que eu vou fazer essa transição dessa mulher, né? Então, da gestação até a pausa, e essa pausa e esse retorno, como eu vou receber essa mulher, né, na empresa, né? Como que eu vou trabalhar com a equipe para estar olhando essas transformações e novas habilidades que essa mulher com certeza desempenhou, né? E esse homem também ali desempenhou. Então, olhar para questões de licenças parentais, não só olhar para a questão de licença maternidade, né? Mas entrar ali e pensar numa licença parental, independente da construção dessa maternidade, é uma das boas práticas, por exemplo. Perfeito. Paulo, acho que a gente conseguiu passar um recado. É claro que o assunto é bem amplo, né? A gente poderia conversar aqui mais um pouco sobre ele, mas a gente conseguiu falar aí do período da gestação, depois da gestação, do papel do marido, do companheiro, do papel das empresas, porque é algo que precisa mesmo ser debatido, né? Sim. Para poder, claro, a gestação é algo incrível, né? Mas que tem aí seus vieses não muito bonitos e que precisam também serem lembrados, né? Com certeza, Pascoal. Muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Eu que agradeço. E até uma próxima oportunidade. Até. Obrigado. Obrigada. O Visita na Record fica por aqui, como a gente sempre lembra. Você pode rever as entrevistas de hoje no canal da Record Interior no YouTube e também no portal R7. Siga a gente nas redes sociais, @Record Interior SP. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau, gente!